Olá, aqui quem fala é o professor Cleiton Botas. Essa é uma aula de matemática do oitavo ano. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre onde aparecem os números racionais e das suas diferentes representações. Vamos lá? E para começar, vamos dar uma olhada em um problema. Ana e Bruno dividiram uma pizza com alguns amigos. Primeiramente, eles dois comeram uma fatia cada. Que parte da pizza sobrou para os seus outros amigos? Bom, a amiga deles, Carol, acredita que tem 3/4 de pizza. Já a Ana disse que sobrou 6/8 da pizza. E Bruno acha que ainda há 75%. Bom, primeiro a gente começa percebendo que essa pizza ela estava cortada em 8 fatias iguais, mas restaram apenas 6 das fatias. Então, a gente pode representar ela como uma fração, com o denominador 8, que é a quantidade de fatias iguais que a pizza havia sido dividida. E o numerador dessa fração vai ser 6, que é a quantidade de fatias que sobraram. Assim, nós temos a fração 6/8, a fração que tem o numerador 6 e o denominador 8. Bom, aqui a gente pode notar que essa fração ela pode ser simplificada. Vocês lembram o que é simplificação de fração? É quando a gente divide o numerador e o denominador por um mesmo número. Nesse caso, a gente vai dividir o denominador 8 por 2, e o resultado é 4, e vamos dividir também o numerador 6 por 2, e o resultado vai ser 3. Assim, a gente tem a nova fração 3/4. Aqui a gente lembra que essas duas frações são equivalentes, quer dizer que elas representam a mesma quantidade. 6/8 de uma pizza é igual a 3/4 de uma pizza. Bom, agora vamos dar uma olhada nessa fração, 3/4. A gente também pode escrever essa fração na forma decimal, e a gente vai fazer isso efetuando a divisão do numerador pelo denominador, ou seja, vamos dividir 3 por 4. Para começar essa divisão, a gente precisa acrescentar o zero e a vírgula no quociente e o zero do lado do 3, porque o 3 é menor que o 4, então no começo a gente não consegue dividir. Mas agora a gente tem 30 divididos por 4, e essa conta a gente sabe fazer. A gente procura na tabuada do 4 um número próximo do 30. Nesse caso, 7 vezes 4 é 28. Para 30, a gente sabe que o resto vai ser 30 menos 28, ou seja, 2. Aqui a gente adiciona um outro zero do lado do 2 para continuar a divisão. Logo, a gente tem 20 dividido por 4, e o resultado é 5, pois 5 vezes 4 é 20. Então, nesse caso, o resto é zero. Essa é uma divisão exata que termina aqui. Bom, o 0,75 é um número decimal que representa a quantidade de pizza. Bom, agora a gente vai notar que esse número ele também pode ser escrito na forma de porcentagem ou de fração de denominador 100. Por exemplo, esse número 0,75 ele é o 75 centésimos. E a palavra centésimo é justamente o que representa o denominador 100. Ou seja, esse número pode ser escrito na forma de fração 75 sobre 100. E a gente já viu que esse número também representa uma porcentagem. Quando a gente tem o denominador 100, o numerador é a porcentagem. Então, aqui a gente tem 75%. Voltando para aquelas duas frações que a gente viu lá no começo, a gente tem que entender que todas essas representações são diferentes representações do mesmo número, ou seja, da mesma quantidade de pizza. Todas essas representações representam a quantidade de pizza que sobrou. Assim, todos os meninos lá do começo da nossa historinha estavam certos. Vamos ver mais um exemplo agora? Bom, nesse próximo exemplo, a gente vai poder ver que existem números racionais negativos mesmo em situações reais. Vamos lá. Em uma cidade, a menor temperatura registrada esse ano foi de 6,4 graus negativos.
o número menos 6,4 é um número racional e negativo. Ele representa 6 inteiros e 4 décimos negativos. Bom, a gente consegue escrever esse número que está na forma decimal também na forma fracionária. Vamos lá. A gente sabe que o 6 ele representa 6 inteiros e o 4 ele representa 4 décimos. Mas a gente precisa lembrar que esses números são negativos. Aqui basta a gente fazer uma continha para chegar à fração menos 64 sobre 10. Essa fração ela também pode ser simplificada. Nesse caso, a gente vai dividir o denominador por 2 e o numerador também por 2. Assim, a gente encontra a fração menos 32 quintos. Bom, aqui a gente nota que essa fração e esse número decimal eles representam o mesmo número racional. A diferença é que o 6,4 negativo está na forma decimal e o menos 32 quintos está na forma fracionária. Bom, vamos ver mais um exemplo agora, ok? Vamos lá. Bom, vamos ver mais um exemplo de onde aparecem os números racionais. Será que você conhece o Mar Cáspio? O Mar Cáspio é uma grande massa de água que fica entre alguns países da Europa e da Ásia. Por exemplo, a Rússia, o Cazaquistão e o Irã. O Mar Cáspio ele tem uma coisa muito peculiar. O seu relevo é muito especial. Vamos dar uma olhada. Bom, se a gente faz esse desenho dessa linha para mostrar o relevo, a gente tem que o nível do mar está aqui. E o nível do Mar Cáspio ele está abaixo do nível do mar. Na verdade, ele está 28,1 metros abaixo do nível do mar. Interessante, né? Bom, na geografia, isso se chama depressão absoluta. Quer dizer que a gente tem um espaço de terra, nesse caso também de água, abaixo do nível do mar. Bom, agora vamos dar uma olhada nesse número, 28,1 metros abaixo do nível do mar. Essa informação pode representar para a gente um número racional negativo. Nesse caso, é o número menos 28,1. Esse número está na forma decimal. Agora vamos ver mais um fato muito interessante sobre o Mar Cáspio. Na verdade, o Mar Cáspio não é um mar, ele é um lago. Antigamente, se achava que ele era um mar porque a água dele é salgada. Mas, na verdade, a sua água possui a salinidade de 1,2%, o que equivale a 1/3 da salinidade da água do mar. É uma água salgada, mas não tão salgada quanto o mar. Então, na verdade, ele é um lago. Bom, agora vamos observar essa fração, 1/3. A gente sabe que a fração 1/3 ela representa um inteiro que é dividido em 3 partes iguais. E a gente toma uma dessas 3 partes. Nesse caso, cada uma dessas 3 partes representa 1,2, que é a porcentagem da salinidade da água. Assim, a gente pode chegar à conclusão de que a salinidade da água do mar é aproximadamente 3,6%. Ok? Bom, vamos ver mais um exemplo já já. Vamos lá! Um jogador de futebol realizou, em um campeonato, 12 chutes ao gol. Se ele marcou nesses chutes apenas 8 gols, qual o aproveitamento desse jogador no campeonato? Bom, para descobrir o aproveitamento, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever esses dados na forma de fração. Nesse caso, o 12 é a quantidade de chutes que ele tentou, e esse vai ser o denominador da minha fração. Já o numerador vai ser o 8, que é justamente a quantidade de gols que ele conseguiu fazer nesses 12 chutes. Ou seja, ele acertou 8 gols em 12 tentativas. Essa fração ela pode ser simplificada, e a gente já viu como faz isso. Basta dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Nesse caso, a gente vai dividir os dois números por 4. Assim, a gente tem a fração 2/3. Essa fração ela já está simplificada, ela está na forma mais simples. Porém, a gente pode dividir o numerador pelo denominador
para chegar à forma decimal dessa fração. Vamos lá! A gente vai dividir 2 por 3. Para começar essa conta, a gente vai colocar o zero e a vírgula no quociente, e o zero do lado do 2, porque o 2 era menor que o 3. Eu não conseguia dividir. Agora eu tenho 20, e eu faço 20 dividido por 3. Basta olhar na tabuada do 3, e a gente descobre que 6 vezes 3 é 18, é o número mais próximo do 20. Assim, de 20 para 18, a gente tem o resto igual a 2. Aqui a gente coloca um outro zero do lado do 2 e continua a divisão. Nesse caso, os valores vão se repetir. A gente vai ter 6 no quociente e 6 vezes 3 é 18. Para 20, sobram 2 novamente. Bom, eu acho que aqui vocês já perceberam o que vai acontecer. A gente vai colocar o zero de novo e a gente vai ter novamente o quociente 6 e o resto 2. A gente já viu esse tipo de número. Esse número é uma dízima periódica. Nesse caso, o algarismo 6 vai se repetir infinitamente na parte decimal desse número. A gente escreve ele assim, 0,6666, e a gente coloca reticências, esses 3 pontinhos, para mostrar que o número não termina. Todas as infinitas casas decimais serão iguais a 6. Esse número é chamado de dízima periódica. Bom, uma dízima periódica é um número na forma decimal. Então, quer dizer que a gente pode também transformar ele em porcentagem. Mas, nesse caso, a gente vai usar uma porcentagem aproximada. Lembra que na porcentagem a gente vai usar só as 2 primeiras casas decimais, que são as casas dos centésimos, que tem a ver com a porcentagem. Ou seja, nesse caso, a gente vai ter a porcentagem 66,6%. Lembra que é aproximadamente, ou seja, ele tem um aproveitamento de aproximadamente 66,6% dos seus chutes ao gol. E aí, vocês gostaram da aula de hoje? Vamos relembrar. Na aula de hoje, a gente viu as diferentes representações dos números racionais. A gente viu também que existem números racionais negativos, e mesmo esses podem ser escritos na forma de fração e na forma decimal. A gente viu também as porcentagens, que, na verdade, são frações de denominador 100. Bom, para essa aula, era só isso. Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau e até lá!